E aí galera, beleza? Aqui é o Marquinhos e esse é o primeiro vídeo da série do nosso canal sobre medo. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato, replay instantâneo. Fala galera, Aninha aqui, autora do susto. Desculpa aí, mas a gente só queria ver se vocês estavam alertas mesmo. O assunto do momento todo mundo sabe qual é, né? O coronavírus. Coronavírus, isso aí, o Covid-19. Por conta disso, tem muita gente ficando em casa. E um assunto que a gente vê que está afetando muitas pessoas é o medo, né, Ana? É isso aí, esse assunto é muito atual e muito importante, né? Principalmente para nós que somos filhos de Deus, nós temos uma responsabilidade por manter a calma, manter a paz, então a gente vai conversar um pouquinho sobre medo. A gente pesquisou no Google só para ver qual que é a ideia do senso comum sobre medo. E olha só o que está aqui. Uma sensação desagradável desencadeada pela percepção de perigo real ou imaginário. Isso é uma ótima definição de medo, porque a gente sabe que muitas vezes o medo ele é desencadeado por coisas legítimas e que acontecem mesmo, ou por coisas que a gente tem na nossa cabeça. Mas além dessa definição do senso comum sobre medo, a gente tem uma definição espiritual, né? A gente pode entender, de certa forma, o medo de forma diferente. Por exemplo, o medo, ele pressupõe às vezes uma ausência de fé no tocante ao futuro, uma desconfiança de que coisas boas vão acontecer, uma desconfiança de que tudo vai estar sob o controle do Senhor, né? A partir do momento que a gente desconfia do futuro, a gente automaticamente desconfia do dono do futuro, que é o Senhor. Então a gente tem que estar muito atento em relação à incredulidade e o medo. O medo, ele também significa ausência de fé e falta de esperança. Ou seja, falta de esperança, desespero. A gente começa a esquecer de tudo, a gente começa a ter aquela sensação de pavor, de pânico e sente que perdeu o controle da situação completamente. Mas nesses dias nós temos recebido grandes palavras do Senhor, palavras de avivamento, palavras de encorajamento, e dentre elas uma que eu queria compartilhar com vocês, que é da Luísa Nazaré. Essa frase da Luísa diz o seguinte: coloque o que você conhece acerca do Senhor acima do que você não conhece sobre o futuro. Fite os seus olhos em Deus. A Bíblia nos dá vários relatos de homens que fitaram os olhos em Deus e por conta disso eles não se desviaram do caminho. A palavra diz: eleva os olhos para o monte de onde virá o meu socorro. Ou seja, eram homens que conseguiam deixar os seus olhos fixos em Deus e eram homens que tinham uma mentalidade resguardada pelo que a palavra de Deus diz. Exatamente, porque é isso que o medo faz, né? Ele paralisa a gente numa realidade que às vezes não existe. A nossa realidade é o Senhor, a nossa realidade é o que a palavra diz sobre nós e não o que as circunstâncias mostram, nem o que a nossa alma, nosso corpo às vezes grita e quer se manifestar e quer tomar o controle. Não, nós temos que simplesmente voltar às verdades que nós ouvimos para que nós não nos desviemos dela, né? Amém. E que a gente permaneça firme nisso. Exatamente. Outro ponto que tem tocado muito a gente tem percebido, aliás, que tem afetado as pessoas em geral, é esse sentimento de solidão, de vazio, no qual as pessoas estão isoladas, elas estão sozinhas em casa e por causa disso elas começam a ficar desesperadas, né? Exatamente. Isso, na verdade, é apenas um reflexo de um problema que já estava acontecendo antes da quarentena, né? A gente, com o nosso dia a dia, os nossos afazeres, a gente coloca o nosso dia cheio de coisas e a gente acaba camuflando o que está passando dentro da gente. Uma falta de confiança no Senhor, uma falta de confiança que o Senhor vai fazer todas as coisas bem para nós, né? Que Ele tem um futuro de paz para nós. E quando a gente se vê sozinho agora na quarentena, parece que tudo vem à tona, já que a gente às vezes não tem mais um trabalho de faculdade ali o tempo todo, um trabalho normal, a gente tem que ficar em casa, a gente tem que ir pra dentro, né? Se conhecer. E é nesse momento que as pessoas estão enfrentando um medo, porque elas não estão sabendo lidar com os seus próprios sentimentos, né? Elas estão nessa realidade paralela, às vezes é uma bolha que não é a realidade do Senhor, não é uma rocha. A palavra fala que a gente deve firmar a nossa vida sobre a rocha e não sobre areia, coisas voláteis, coisas que a gente sente, coisas que a gente pensa, situações terrenas, né? E sim, no Senhor, Ele é a rocha. E no último domingo, o irmão Flávio Ximenes, aqui de Campo Belo, ele estava fazendo uma live na qual ele nos trouxe uma perspectiva muito interessante daquela história de Pedro e de Jesus. Eu não sei se você se lembra, mas Jesus ele estava andando sobre as águas e ele chamou Pedro.
E Pedro chegou a pisar nas águas, Pedro chegou a andar quando estava com os olhos fixos em Jesus. Mas a partir do momento em que ele se desviou do olhar para Jesus, que ele começou a reparar na tempestade, no corona, no pânico, e aí ele perdeu toda a sua fé naquele momento. E aí ele começou a afogar. E é isso que está acontecendo com muita gente hoje. Tem muita gente andando pelo que sente. E outra frase aqui interessante do presbítero lá em Agudos, o Márcio Torres, ele fala o seguinte: discípulo não anda por sentimentos, anda por convicções. Por isso, eu quero te encorajar a olhar para Jesus, a ter a sua convicção em Jesus, porque aí não vai ter medo, não vai ter praga, não vai ter morte, nada vai te fazer temer, nada vai te fazer ter medo, porque se você olhar para Jesus, você vai se sentir seguro. Amém. E já pega o código, né? Em relação a essas realidades diferentes. Olha para você ver. Pedro estava olhando para Jesus e pisando sobre uma superfície que não era regular, né? De acordo com a física, de acordo com tudo do que todo mundo fala. Impossível, era água. É impossível. Mas enquanto você olha para Jesus, ele coloca os seus pés sobre algo firme, mesmo que não seja. Mesmo que a situação agora seja uma situação de pânico, uma situação de ondas, e que todo mundo olha e fala, não tem como isso, não tem como você andar sobre isso, isso é né? É água, você vai se afundar, você vai se afogar. Mas não, quando você olha para Jesus, ele transforma aquele impossível em algo plano, em algo que você pode confiar, em algo inabalável, enquanto olharmos para ele. E diante de tudo isso que está acontecendo, qual tem sido a sua reação? Você tem deixado o medo tomar o seu coração? O pânico? O que você tem olhado? Aliás, para que você tem olhado? E sobre o que você tem pensado? De modo prático, se a gente pode traduzir isso que o Marquinhos está perguntando aí. O que você tem colocado diante dos seus olhos, diante dos seus ouvidos, diante do seu coração? Com que tipo de conversas você tem tido? Né? Que tipo de coisas você tem assistido? Sabemos que algumas coisas são inevitáveis da gente ficar sabendo, notícias, não é isso que estamos falando. Estamos falando de fazer uma escolha, de olhar para o Senhor. Porque nós sabemos que a ferramenta utilizada para colocar o medo em nós são os nossos pensamentos, né? E será que a gente está passando os nossos pensamentos por aquele filtro de Filipenses 4:8? Tudo que é verdadeiro, a palavra é a verdade. Tudo que é bom, né? Tudo que é justo, isso que deve ocupar os nossos pensamentos, isso que deve ocupar o que a gente faz. Então, a gente queria deixar aqui para vocês um encorajamento e algumas coisas práticas que você pode fazer. A primeira é justamente essa, passar os seus pensamentos no filtro e ter cuidado com o que você está tendo contato, não é? Isso mesmo. E Jeremias falou lá em Lamentações de Jeremias que é preciso trazer à memória aquilo que te traz esperança. Então, traga à memória aquilo que te traz esperança. Você conhece a Jesus? Você tem buscado conhecer mais a Jesus? Porque eu posso te falar do fundo do meu coração. Nada me traz mais esperança do que fitar os meus olhos no autor e consumador da minha fé, que é Jesus. Amém. E por último, reforçando o que Marquinhos falou, esteja constantemente reafirmando suas convicções. Como que a gente faz para reafirmar as nossas convicções? Através das disciplinas espirituais, né? Oração, jejum, leitura da palavra, louvor, comunhão, tá bom? Sabemos que não podemos estar com muitas pessoas agora, mas a gente pode se utilizar dessas ferramentas, as redes sociais. Exatamente. E Deus tem falado muito conosco, com os jovens de São Paulo, com os jovens de Pedro Leopoldo e outros irmãos, para buscarmos essa unidade através das redes sociais. Por isso, eu peço que vocês fiquem atentos nas nossas redes, porque nós estaremos sempre colocando algo que edifique a sua vida, tá bom? Então, é isso aí, eu quero te desejar. Então é isso aí, eu quero te deixar esse beijão, te pedir que você se inscreva no nosso canal, se puder ativar o sininho e tal, e que você seja edificado e abençoado. Um beijo. E mais uma coisa, se você puder, comenta aqui embaixo uma mensagem de esperança para todas as pessoas que vão assistir esse vídeo e deixa aí seu encorajamento. Amém.